Bom, pessoal, vamos começar então. Hoje a gente vai falar sobre. A gente começa nossas capacitações internas. A primeira hoje é sobre o Ruby on Rails, que vai ser o nosso framework do back-end. Eu vou passar sobre os conceitos básicos do Ruby e também alguns outros conceitos que vão ser pilares para o que a gente vai fazer dentro do desenvolvimento. Aqui tem um sumário do que a gente vai ver hoje, que no caso é uma revisãozinha, não bem uma revisão, mas uma explicação sobre REST APIs e o MVC, bem curta e simplificada, mas deve cobrir o necessário, pelo menos para a aula de hoje. Depois a gente vai passar para a nossa API, que a gente vai fazer uma APIzinha hoje, os models dentro do Rails. Por fim, a gente vai fazer os controllers e referências que está no final dos slides. Eu coloquei aqui algumas ferramentas e pré-requisitos, que é quem quiser seguir a aula no Codando também, eu mandei ontem esses pré-requisitos, que é o VS Code, o Git, uma conta no GitHub, o Insomnia, também pode ser o Postman ou outra ferramenta para testar APIs, e o Ruby, que é o que dá a base para o framework do Rails. De pré-requisitos, eu coloquei saber entender a diferença entre back e front, entender mais ou menos como funciona o protocolo HTTP, ter noções de PO, porque Ruby é uma linguagem orientada a objetos, então é importante você saber o que é um método, pelo menos o que é um atributo, e outras coisinhas, tipo coisinhas básicas de PO e encapsulamento, por exemplo, que vai usar. E noções de banco de dados. Noções de banco de dados não é tão importante, mas é porque a gente basicamente não vai tocar no SGBD aqui, mas é importante também ter uma noção de como que a gente modela uma coisa para dentro de um banco. Passando das ferramentas e pré-requisitos, a gente vai começar a falar de REST e de APIs. Basicamente, REST é uma arquitetura de sistemas que define alguns princípios básicos que vão ser pilares do que a gente vai fazer dentro do nosso desenvolvimento. Que esses princípios, alguns deles têm mais até, que é todas as operações dentro do REST, elas não têm estado. Então, toda vez que eu vou fazer uma requisição para o back-end, para o servidor, toda vez que eu tentar fazer alguma coisa dentro do servidor no back-end, eu tenho que passar todas as informações que são necessárias para fazer aquela operação. Porque nem o servidor nem o cliente vão guardar nenhum estado sobre o que foi feito até agora. Então, não tem estado. Essa é a definição mais simples de estado. Não tem, o servidor não guarda, nem o cliente guarda. Mas a gente ainda vai usar algumas ferramentas de autenticação, por exemplo, no desenvolvimento mais para frente. Isso seria guardar um pouco de estado também, mas ainda assim é meio REST. As operações também, o REST define que as operações têm que ser bem definidas. Define. O que significa que toda operação tem que ter uma sintaxe bem corretinha e tudo tem que estar bem dentro da documentação, do que foi especificado. E além disso, tem que ter uma coesão entre as operações. Todas as operações têm que seguir mais ou menos a mesma sintaxe, porque cada vez que eu for fazer uma chamada, se eu sei fazer uma chamada, se eu sei, por exemplo, que eu consigo chamar o servidor para me mostrar uma lista de coisas com tal caminho, eu sei que eu posso fazer o mesmo caminho, só que com outro final, sabe? Não sei explicar muito bem essa parte. Basicamente que todas as operações são meio parecidas quando elas fazem mais ou menos a mesma coisa. Isso é o REST. Agora passar um pouquinho sobre os métodos HTTP, porque o REST ele usa muito os métodos HTTP para a gente definir operações. E métodos HTTP não é complicado, pessoal, é relativamente simples, mas é bom saber. E a gente tem alguns dos métodos, a gente tem muito método, tem mais método do que está nessa lista, que são os que a gente vai usar hoje, e os mais utilizados também, que são o get, o post, o patch, o put e o delete. E esses métodos, eles definem o que o HTTP vai fazer. Eles chamam o servidor e falam, ó, o get.
O get por padrão não tem como passar dado para ele além do que tiver. Não tem como passar dado pro servidor por um get. O get ele não alteraria o estado dentro do servidor. O post eu posso passar dados pro servidor e guardar dados lá dentro. O patch e o put são métodos para atualizar dados dentro do servidor. E o delete para deletar, meio óbvio. Eu coloquei aqui um link para MDN com algumas informações sobre cada método e o que eles fazem, o que eles são esperados de como eles devem ser usados para manter uma boa coerência. Não precisa ficar preocupado se você não sabe algum método ou se você nunca viu isso aqui. É bem simples de pegar também. Agora eu vou falar um pouquinho do que é uma API, especificamente. Uma API é sigla para Application Programming Interface, ou é uma interface de programação de aplicações, e ela permite que a gente realize uma comunicação com o serviço a partir de uma interface bem definida. E quando eu falo interface aqui dentro, eu estou querendo dizer um conjunto de operações, um jeito específico de que as coisas têm que ser feitas. E interface no sentido de sistema, porque é para programar os sistemas. E uma API, ela é usada para encapsular a lógica, porque a gente acaba abstraindo tudo que é feito dentro do servidor para as operações que o servidor mostra para a gente. Então a gente não sabe como que o servidor faz uma coisa, mas a gente sabe que se a gente fizer tal ação, essa ação vai gerar tal resultado. A gente não sabe como que no meio o que foi feito para gerar. E além disso, isso possibilita também modularizar a aplicação, que é o que a gente vai fazer dentro do nosso desenvolvimento, que é o back-end separado do front-end, bem separado. O que facilita a manutenção e separa as coisas em módulos relativamente coesos. Também ele adiciona uma praticidade, uma padronização. Praticidade porque fica modular e mexer com módulos pequenos é mais fácil do que mexer com um sistema todo grande. E padronização porque a gente consegue definir um conjunto de operações bem definidas e o jeito que que o sistema tem que conversar. Então é isso que uma API define. E eu coloquei também mais um link para MDN que mostra a definição do que é uma API e alguns exemplos de APIs. Depois vocês podem ver nos slides. Agora a gente vai falar de outra arquitetura que a gente vai usar para dentro do sistema. O que eu falei agora foi o REST e o que é uma API, que é usado para mostrar a fronteira do nosso sistema com a parte visual, com a parte de interação com o usuário. E agora eu vou falar sobre o MVC, que é uma arquitetura para a gente usar dentro do nosso servidor, dentro do nosso back-end. O MVC ele é uma sigla para Model View Controller, que significa... Eu não vou traduzir porque vai ficar errado. Mas Model View Controller é uma arquitetura que vai dividir a lógica de todo o nosso programa em 3 componentes que conversam entre si. A gente tem o Model, que é a estrutura que vai falar com o banco de dados, que vai realizar validações e que vai encapsular toda a lógica relacionada às entidades e aos objetos que a gente quer manter no nosso sistema. A View, que é a apresentação desses dados para o usuário. Só que a gente vai usar o API Mode a gente vai fazer uma API. E a API não tem muito uma view, porque a gente não vai... A view seria, no caso, o nosso front-end, que vai ser feito em Next na próxima capacitação, vocês vão ver mais sobre. Mas ainda assim, a gente tem como fazer views em JSON, porque a nossa API vai ser JSON, por exemplo. E, por último, a gente tem os controllers, que eles vão filtrar as requisições do que o usuário pede para fazer. E vai filtrar também o input do usuário e realizar todas as ações que são pertinentes ao nosso sistema. E aqui eu tenho um desenho mostrando como, mais ou menos, como que cada parte do sistema conversa. A gente tem o controller no centro e o model e a view nas extremidades. O model, ele recebe operações de atualização e chamadas de edição do controller, e ele também notifica o controller quando alguma coisa muda dentro do model. A view, por sua vez, ela manda as ações do usuário
para o controlador para ele fazer as coisas. E depois de fazer uma ação, o controller atualiza a view, que é para o usuário ver o que aconteceu depois da ação dele. E esses sistemas conversam mais ou menos dessa forma. Aqui eu coloquei outras referências que eu acho que são legais para vocês darem uma olhada. A gente tem o que é uma API de REST. REST vai ser um vídeo da Rocket City, se eu não me engano, é muito bom. Mas só vê até os 14 minutos. Recomendo só ver até os 14 minutos, pode ver mais se você quiser. Porque depois dos 14 minutos ele começa a falar especificamente de APIs feitas no JavaScript. Aí eu coloquei um link para mostrar as mensagens da HTTP, que mostra como que o protocolo HTTP conversa. Eu coloquei uma desambiguação dos status HTTP da MDN, que lista todos os códigos que o HTTP retorna. Por exemplo, 200 seria OK, 400 seria bad request, esse tipo de coisa. E também coloquei dois links, são os cachorros HTTP e os gatos HTTP, que eles mostram, que eles exemplificam bem o que é cada status HTTP. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Aqui a gente tem uma emoji de imagenzinha de cachorro mostrando o que cada código significa. Por exemplo, ok, o cachorrinho bonitinho, ok. Created um bebê cachorrinho. E assim por diante. É bem legal é bem engraçadinho, é bem legal pra mostrar, exemplificar cada status. E tem realmente muitos status. Tem inclusive status aqui que não são padrão, que não são definidos, porque tem um comitê de internet que mexe com essas coisas de internet que define os padrões. Mas tem outras coisas também. E tem coisas fora do padrão aqui. Mas ainda assim é o que a gente realmente, mais ou menos o que a gente usa. No fundo, a gente vai usar bem menos status do que tem aqui. Mas é só para mostrar para vocês e um jeito legal de aprender. Bom, pessoal, acabamos por aqui. Esse vídeo ele foi extraído de uma das capacitações internas do grupo PET Informática. Mas a gente decidiu postar ele mesmo assim, porque parte desse conteúdo forma as bases para o que é o desenvolvimento web e também dá base para vários frameworks que estão disponíveis aí dentro da nossa área. E por isso a gente resolveu postar. Obrigado pela participação de todo mundo que viu. Dá um like aí se você gostou. Se inscreve no canal. E é isso. Obrigado.